Boa noite, Pai do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo, a mais um culto, pela internet. Convido você a cultuar Deus comigo através da palavra. Iremos hoje estudar sobre um amor decadente, sobre um amor que se esfria, como podemos dizer, um amor que pode se acabar. Alguns pensam que amor é eterno. A única coisa eterna que existe é Deus. Deus é. De uma carta, vamos tratar de um texto muito conhecido que nos leva a uma reflexão sobre o amor, sobre o que nós somos e o que nós queremos diante de uma promessa, diante de um Deus. Então eu convido a você a meditar comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, será a nossa base de estudo para hoje. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quero fazer uma oração com você. Deixa eu só abaixar o som. Por favor, antes de entrarmos, meditarmos, vamos falar com nós uma igreja. Quero glorificar a Deus, porque quando nós falamos de carta, para os nossos dias hoje, parece algo tão ultrapassado, algo fora do contexto dos dias atuais. Hoje as mensagens são tão dinâmicas, tão rápidas. Segundos, uma mensagem ela pode perder o efeito e o valor, porque recebemos mensagem a cada instante, a cada minuto, a cada segundo uma mensagem nova. Então, antes de eu entrar no texto, eu quero chamar a sua atenção para os nossos dias. Quantas pessoas hoje, ao acordar e ligar a internet do seu celular, via WhatsApp, quantas mensagens você recebe constantemente? Eu já contei, eu já cheguei a receber 200 ou mais mensagens. Quando eu acordo, eu ligo e dispara, aquele tanto de mensagem, uma atrás da outra. Só que eu procuro primeiro aquilo que é íntimo, aquilo que é importante, o grupo da família, a esposa, as pessoas próximas. Então eu entendo que nem toda mensagem é do meu interesse. Nem todo recado que chega para mim é prioridade ou do meu interesse. Quando nós falamos de mensagem, ou quando nós voltamos o termo carta, não é o modelo da mensagem, mas é quem escreveu a mensagem. Segundo, o quão importante é ouvir a mensagem de quem escreveu. Quando nós falamos de carta, não podemos ir para o termo apenas algo escrito à mão. A importância de receber essa carta, a importância de receber essa mensagem, a importância de alguém lembrar de nós ou alguém se importar com a nossa situação física, emocional e espiritual. Quando nós tratamos Apocalipse capítulo 2, precisamos entender primeiro o contexto deste livro. É um livro de revelação, é um livro de preocupação de um Deus todo-poderoso com a sua santa igreja, com a humanidade. Então essa carta ela tem um valor primeiro porque quem escreveu. O texto, capítulo 2, verso 1, deixa bem claro. O apóstolo João, ele deixa bem claro quem escreveu. Ele deixa, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso.
Isso diz aquele que tem, quer dizer, a autoridade, o poder, a força. Quem mandou João escrever esta carta está revelado no capítulo 1. Quem escreve esta carta é Jesus Cristo, cujo no capítulo 1 é revelado como vencedor, como Cristo que morreu outrora pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. O apóstolo João, no primeiro livro que ele escreve, o Evangelho de João, ele retrata a história de Jesus, o sofrimento de Jesus, a agonia de Jesus, as dores de Jesus, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Mas no capítulo 1 de Apocalipse, ele mostra Jesus de uma forma diferente, de uma forma glorificada, de uma forma vencedor. Então a importância aqui é de quem escreveu a carta. Quem escreveu a carta foi o Todo-Poderoso. Foi aquele que vive e reina para todo sempre. Quem estava preocupado com a igreja, com o anjo da igreja, era o próprio dono da igreja, Jesus Cristo. Aquele que era e que há de vir para a sua igreja. Quando nós falamos de carta, o que nos chama mais a atenção é quem escreveu. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu a carta foi alguém que está preocupado com a sua igreja, com o estado espiritual da sua igreja, com o estado emocional da sua igreja, com o estado físico da sua igreja. Quem escreve a carta também é aquele que conhece a sua igreja, que sabe quem é a sua igreja. Então essa carta passa a ser importante, primeiro porque quem a escreveu? Quem escreveu é o dono da igreja, é o Cristo vencedor, é o ser supremo por excelência. A segunda coisa que deixa essa carta profunda, maravilhosa, rica, é a mensagem. A primeira coisa é quem escreveu. Interessante. Volto a dizer nos nossos dias atuais. Quantas mensagens você recebe por dia no seu WhatsApp? Mas quando você vê que é alguém importante, o seu olho já brilha, seu coração já acelera. Às vezes a esposa, o marido, um filho. Então é importante. Você olha, essa pessoa é importante, eu preciso atender agora. Existe mensagem que você recebeu hoje que você nem viu ainda. Mas existe mensagem, quando você recebeu, você viu quem foi, você já clicou, você já parou. Porque essa pessoa é importante para você. Então dê crédito a essa carta. Porque quem escreveu essa carta é o Todo-Poderoso. E eu sei que ele é importante para você. Ele é importante para mim. A segunda coisa é a mensagem. É a mensagem. Então nós aprendemos pelas mãos de João, mas o autor é o próprio Cristo, aquele que morreu pela igreja, aquele que ressuscitou para justificar a igreja, aquele que subiu aos céus, mas prometeu voltar pela igreja. Agora nós vamos entrar na mensagem. Carta, quando nós falamos de carta, no nosso contexto de hoje, geralmente se escreve uma carta para falar como a pessoa está. Olha, eu estou bem, olha, em breve eu vou voltar. Mas a mensagem aqui é totalmente diferente. A mensagem dessa carta, ela é poderosa porque ela mostra um perigo. Ela mostra para nós uma verdade, que amor pode se acabar. Algumas pessoas pensam que amor é eterno. Eu vou ilustrar aqui o casamento.
Quantas pessoas no altar fizeram juras de amor, dizendo, olha, eu prometo te amar, eu prometo ir até o fim da vida, na saúde, na tristeza, até que a morte nos separa, e aquele amor forte. Mas aquela mesma mulher que diz, olha, eu aceito, é a mesma mulher que pode dizer, eu quero o divórcio. É o mesmo homem que diz, sim, eu aceito essa mulher para o resto da minha vida, pode ser o mesmo homem dizer, eu quero o divórcio. Por que o divórcio? Porque aquelas pessoas que dizem, olha, eu amo, eu vou morrer do seu lado, outrora diz, eu não quero mais, chega, quero o divórcio. Porque o amor não é eterno, amor não se dá, amor nasce. Só pode dar aquilo quem tem. Quem escreve essa carta é o próprio amor. É o Deus, é o ser supremo por excelência, cujo amor dele é puro, verdadeiro, eterno. Mas nós, quando nós amamos, precisamos entender que isso é um sentimento que nasce. É algo que nasce em nós. A palavra namorar quer dizer despertar o amor em alguém, quer dizer não tinha. Eu tenho um filho de 5 anos, que é a paixão da minha vida. Mas como é que eu passei a amá-lo? No momento em que eu descobri, aquilo foi nascendo, crescendo, aumentando. Eu não nasci sabendo que eu ia ter um filho, ao contrário. Eu nasci, cresci, tive um filho, passou a nascer esse amor em mim. Então o amor nasce. É a primeira verdade que precisamos entender nesse estudo. Amor precisa ser cultivado. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja que estava em Éfeso era uma igreja doutrinada pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja que tinha conhecimento da verdade. Era uma igreja que tinha base doutrinária, conhecimento da verdade. Mas esta carta é para ilustrar um amor que estava se esfriando, um amor que estava se perdendo, um amor que estava se acabando. Olha só a mensagem no verso 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que fizestes ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentiroso. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui começa trazendo aqui uma verdade para a igreja. Jesus está dizendo, olha, escreve essa carta ao anjo da igreja e diz para ele que eu conheço as obras dele. Eu sei que tem trabalhado. Eu sei que é uma igreja que trabalha. Segunda coisa, eu sei que tu é paciente, sabe esperar. Uma frase que eu sempre digo, aquilo que vale a pena esperar. Aquilo que é de valor, aquilo que está no nosso coração, na nossa alma, vale a pena esperar. A gente só por aquilo que damos valor. Terceira coisa, que não pode sofrer os maus. Deus está dizendo, eu conheço você. Você não pode sofrer o mal. Por quê? Puseste à prova os que fizeram-se apóstolos. Jesus elogia a igreja aqui, dizendo, olha, muitos se fizeram apóstolos, mas foram reprovados por vocês. Olha só o verso de número 3. Sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Aqui são elogios na carta. Jesus está dizendo, olha, aqui são os seus elogios, eu estou elogiando você. Aqui são as suas virtudes. É uma igreja que trabalha, é uma igreja que sofre, mas é paciente. É uma igreja que é perseguida, mas não cansa. Continua sempre firme e constante. É um elogio. Que coisa gloriosa.
Entende que primeiro o texto diz ao anjo da igreja, ao líder da igreja. Trabalhador, paciente, sofre, é perseguido, mas não abandona, não cai fora, não desiste, permanece, persiste. São os elogios que Jesus faz à igreja que está em Éfeso. E a grande verdade é que Deus nos conhece. O nosso erro, às vezes, é querer ser conhecido de alguém e esquecemos que Deus nos conhece. Quando nós esperamos elogio do próximo, podemos nos frustrar porque eles não nos conhecem. Eles não sabem das nossas dores, não sabem das nossas lutas, não conhecem o nosso dia a dia. Mas aquele que nos conhece, que deu a vida por nós, ele conhece cada detalhe da nossa história. Ele sabe o que fizemos hoje. Ele conhece o nosso passado e o nosso presente tão claramente como ele conhece o nosso futuro. Quem conhece a Deus não foge da batalha. Quem conhece Deus não recua, não desiste, pode chorar, mas caminha, persiste, porque a vitória não vem pelos nossos braços, a vitória não vem pela nossa força, a vitória vem pelo Deus que tem cuidado de nós. As virtudes da igreja de Éfeso era trabalho. A palavra trabalho, vem de obra, culto, serviço. Como poderemos comer se nós não trabalhamos? Como poderemos crescer financeiramente, espiritualmente, se ficamos parados? Versículo de número 4, vamos continuar aqui. Olha só o versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Entenda que o versículo 1, João apresenta quem escreveu a carta. Quem escreveu a carta é Jesus. E ele traz agora na mensagem os elogios da igreja de Éfeso. É uma igreja que trabalha, é uma igreja paciente, é uma igreja que sofre, mas não desanima, persiste. Mas o versículo 4 deixa bem claro: tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. Algumas pessoas falam assim que o elogio mata, né? E eu sempre brinco na igreja onde eu pastoreio, para as pessoas que eu conheço, ensino, que elogio não mata. O que mata é 38, o que mata é fofoca, o que mata é bala perdida. Elogiar alguém não é esfriar essa pessoa. Ao contrário, não falar a verdade, sim, pode matar alguém, com ego, mas elogiar não faz mal a ninguém. A prova diz que o próprio Jesus elogia as virtudes. Olha, tu é uma igreja que trabalha, tu é uma igreja paciente, tu é uma igreja que permanece, não chuta o balde como nos dias de hoje. Mas o mesmo Deus que elogia é o mesmo Deus que diz: mas eu tenho contra ti. Olha só, deixaste a tua primeira caridade, deixastes o teu primeiro amor. Uma igreja fervorosa, uma igreja doutrinada, uma igreja bem pastoreada. O pastor dessa igreja aqui era o apóstolo Paulo. Era uma igreja que tinha um conhecimento da verdade. Era uma igreja virtuosa, que trabalhava, tinha paciência, que sofria o dano, mas permanecia. Mas tinha algo errado nessa igreja. Havia algo de errado nesse pastor. Havia algo de errado com esses membros. Deixaram o primeiro amor.
estava se esfriando, estava se perdendo o brilho. Quando o amor acaba, olha só que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Nos versículos finais ele diz, olha, pois agora permanece a fé, a esperança e o amor. O que faz um homem deixar de ser menino na fé? O que faz um homem, uma mulher, deixar de ser criança na fé? É a fé, o amor e a esperança. Os três. Mas Paulo diz, o maior destes é o amor. O amor faz a pessoa permanecer. O amor faz a pessoa esperar. O amor faz a pessoa suportar. O amor faz a pessoa continuar firme e constante num propósito. Eu vou citar um exemplo para você. Quantas pessoas estão dizendo assim, bandido bom é bandido morto. Agora, mas pergunta a mãe desse bandido para você ver. Pergunta o pai desse bandido para você ver. Ela está de joelho dizendo, Deus, salva meu filho, transforma meu filho, porque quem ama não abandona. Quem ama persiste, continua, não deixa. Mas se está morto ou está vivo, tanto faz. Agora pergunta para a mãe de um drogado, pergunta para a mãe, para um pai, para um irmão, para um tio de alguém que está jogado na sarjeta, nas drogas, preso. Essa pessoa está dizendo, eu estou orando, eu estou clamando, a minha fé persiste, a minha esperança persiste. Por causa de quê? Por causa do amor. O amor nos faz dobrar os joelhos por uma causa. O amor faz um pai, uma mãe, um pastor, uma igreja se colocar de joelhos. Se existe uma prova de amor entre eu e você, não é quando eu te dou um presente, não é quando eu mando uma mensagem de carinho para você. A maior prova de amor de um marido para com a mulher, de um pai para com o filho, de um amigo para com outro amigo, é quando eu me dobro diante de Deus e no meu diálogo com Deus, o seu nome é citado. O seu nome é lembrado. Um dia uma irmã falou, pastor Daniel, todos os dias à meia-noite eu estou orando por você. Ou alegria, ou coisa gostosa é quando alguém diz, olha, eu estou orando por você. Sabe o que significa isso? Alguém está tirando tempo, poderia estar assistindo, comendo, festejando, trabalhando, fazendo mil coisas, mas essa pessoa parou tudo por amor a você. E eu quero dizer para você nessa noite, tem alguém orando por você. Tem alguém intercedendo por você. A igreja de Éfeso, ela foi elogiada por Deus, mas algo de errado estava acontecendo com essa igreja. Ela estava perdendo. Deus diz, mas tenho contra ti. Algo estava errado. O dedo de Deus estava sobre essa igreja. Não é porque o templo era pequeno, não é porque o dízimo era pouco, não é porque tinha poucas pessoas na igreja, não, mas porque a igreja estava deixando o primeiro amor. Estava deixando a caridade. Pastor, como que eu percebo que eu como igreja, ou a minha congregação, está perdendo o amor? É quando ela faz muita festa, enquanto o diabo está matando, roubando e destruindo. Jeremias diz, Senhor, transforma os meus olhos, o meu rosto em cachoeira, para que eu possa orar de dia e de noite pela situação de Israel. Olha o número de mortes por Covid-19. Olha o número de mortes por bala perdida, assassinatos. Olha quantas mulheres estão sendo espancadas, violentadas. Sabe o que muitas igrejas estão fazendo? Festas.
Tem gente já se preparando para fazer festa. Mas uma igreja que não perde o amor, ela ora. Porque festa nós esquecemos. Uniformes nós deixamos guardados e mofados em um guarda-roupa. Mas quando uma igreja ora, quando uma igreja dobra os joelhos por uma nação, o número de mortes vão diminuir. O número de drogados vão diminuir. Porque há um Deus escutando as nossas orações. Perder o amor, deixar o primeiro amor, é se preocupar mais com parede do que com almas. Deixar o primeiro amor é se preocupar mais com dinheiro do que com pessoas. Vamos deixar o próprio Cristo falar, olha só. Verso de número 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então Deus aqui, Jesus, ele mostra os elogios para a igreja, mas ele mostra algo urgente. Ele está dizendo, ei, lembra de onde caiu. Lembra de onde caiu. O nosso principal erro nos nossos dias é o falso ensino e a preguiça de buscar o verdadeiro conhecimento. Se nós temos Deus como guia e a palavra de Deus como bússola, ela nos mostra onde nós estamos perdendo. Infelizmente hoje, muitos pastores, eles conhecem de qual o estatuto da igreja, mas não conhecem os seus membros. Tem pastor que sabe quantas igrejas ele tem, a renda total da igreja, mas ele não sabe quantos estão sofrendo, chorando, gemendo. Há um livro de José Gonçalves que diz, as ovelhas também gemem. A primeira coisa é lembrar das palavras, lembrar das atitudes, lembrar do que eu fiz, porque eu lembrando, olha isso aqui escrito, arrependa-te. Arrependimento é volta, dá meia volta, larga. Existe coisa que pode te dar prazer, mas pode fazer você perder o primeiro amor. Quem está no primeiro amor continua nas primeiras obras. O que nos faz deixar as primeiras obras é deixar o primeiro amor. Eu fico olhando os novos convertidos da igreja e eu fico apaixonado, porque eles querem pregar a palavra. Eles querem que as outras pessoas conheçam a verdade. Elisa na igreja são os novos convertidos, porque eles estão no primeiro amor. Então Jesus está dizendo, igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor, porque você voltando ao primeiro amor, você volta à primeira obra. Pastor, qual é a primeira obra? Portanto, ide e ensinai todas as nações. A primeira obra é Cristo. A primeira obra é a vontade de Cristo. É a soberania de Cristo. É o propósito de Cristo. É o reino de Cristo. Ei, volte ao primeiro amor. Porque voltando ao primeiro amor, você vai voltar à primeira obra: evangelismo, oração, jejum, próximo, obediência, fidelidade, compromisso, verdade, veracidade, unção. Precisamos voltar ao primeiro amor.
para que assim possamos voltar à primeira obra, voltar ao início de tudo. Hoje tem gente querendo ser conhecido. Meu filho, volte ao primeiro amor. É Cristo que precisa ser conhecido, porque é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que age, é Ele que limpa. Precisamos voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Ao início, onde a oração era com lágrimas, onde a palavra era lida pessoalmente, não era indo na internet e pegar estudo, mas era de joelhos, era sentado na mesa, dizendo: eu não sei, me ensina, Espírito Santo. Voltar ao primeiro amor é voltar a ser dependente de Deus, é deixar as coisas de baixo e pensar nas coisas que são de cima. Oh Deus maravilhoso, olha só o verso de número 6. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Oh Deus maravilhoso! É uma exortação. Primeira coisa, nós entendemos que esta carta é uma carta de amor do Deus Todo-Poderoso para a sua santa igreja. Igreja santa, igreja lavada, igreja remida pelo sangue de Jesus. Entenda que a igreja de Efésios era uma igreja doutrinada, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja de paciência, mas mesmo assim essa igreja tinha algo que aborrecia a Deus. Meu amado, não é porque você ora, não é porque você vai na igreja todo dia, não é porque você é pastor que você não tem que voltar ao primeiro amor. O termo aqui lembrar quer dizer volta, se examina. Se examina. Não é porque eu estou pregando bonito que eu estou certo diante de Deus. Não é porque eu sou pastor que eu estou andando certo diante de Deus. Não é porque eu estou jejuando e orando que eu estou certo diante de Deus. Para que eu esteja certo diante de Deus, eu preciso ouvir e dar crédito à sua palavra. Lembrar que eu posso cair. Lembrar que eu posso errar. Lembrar que eu sou dependente de Deus e da misericórdia de Deus. Vamos dar crédito à palavra de Deus. Precisamos nos esvaziar das coisas de baixo e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Eu tenho observado a juventude, alguns jovens, e eu fico apaixonado. E eu fico verdadeiramente apaixonado. Querendo aprender, querendo pregar, querendo crescer, querendo estar na igreja, querendo estar do lado do pastor, querendo ser útil em alguma coisa. E eu vejo homens, mulheres com história na igreja parados, traduzindo com preguiça, sem interesse. Volte ao primeiro amor. Volte àquele tempo que você subia monte, orava na igreja, orava no quarto, lia um capítulo por dia, pregava o evangelho, fazia visita. Lembra que os elogios de Jesus à igreja não foi: tu tem diploma na parede,
Você tem curso de teologia, você é formado em advocacia. Não, não era isso. Os elogios eram de profundo caráter, trabalho, paciência, persistência. Que Deus nos veja trabalhando por uma comida que não perece, mas por uma comida que permanece para a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Quero agradecer ao vereador Adilson, que está assistindo, a Leila Pires, a irmã Helena, o Breno, o Pablo, o Emerson, a irmã a Kátia Oliveira, José Roberto, Júlia e Júlio, a Leida, a Kézia, o pastor de Javan, José Vitor, meu amigo, Antônio, o Samuel, os irmãos de Colinha da Serra, de Visa Alegre, que sempre tem nos assistido, e os que o nome se aparece depois. Que Deus abençoe a vida, que Deus continue derramando sobre vocês bênçãos sem fim. Então a Sheila, tá aparecendo aqui coraçãozinho, mãozinha, e não dá para ver o nome de todos. O que nós aprendemos aqui? Me dê mais alguns minutos para a gente fazer uma reflexão. A primeira coisa que nós temos que refletir é quem escreveu a carta. Quem escreveu a carta é aquele que não mente, é aquele que não erra. Então, os elogios verdadeiros. Segunda coisa, a mensagem. A mensagem não era de João. João era apenas um mensageiro. A mensagem é de Jesus Cristo. Terceira coisa, não é porque eu tenho atributos, talentos, que eu não posso errar. Nenhum homem, nenhuma mulher pode dizer eu não erro. Por isso, meu querido, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus e sermos guiados pela palavra. Eu deixo aqui um convite para você. Esse momento de pandemia, algo extraordinário está acontecendo. Igrejas vazias. Outrora, se fazia de tudo para encher a igreja. Hoje a gente fica, olha, não vem não. O governador cria uma lei e a gente precisa também, pela saúde, preservar os irmãos. Mas uma observação que eu faço é que antes se fazia de tudo para encher templos, encher paredes. Alguns até prometiam aquilo que Jesus não prometeu. Algumas pessoas prometiam aquilo que Jesus não prometeu. Então eu quero fazer um convite para você. Hoje nós não podemos encher templos, mas Jesus pode encher você. Nós não podemos encher congressos, mas Jesus pode encher a sua vida de poder. E o poder de Deus nos gera em nós caráter, nos faz voltar ao primeiro amor. O meu convite a você nessa noite, se encha do Espírito Santo de Deus. Faça uma oração agora, faça um clamor agora, diz: Espírito Santo, enche a minha vida, me encha, me encha, me encha. Me encha. Diga ao Espírito Santo para ele encher a sua vida. Eu tenho ensinado constantemente, o nosso melhor amigo não é a esposa, não é o marido, não é o filho. O nosso melhor amigo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Às vezes a esposa, o marido não sabe, porque nós estamos chorando, porque nós estamos tristes, porque o corpo está doendo,
Mas o Espírito Santo nos conhece tanto, tanto, que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, Ele já está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele já está falando com o Pai sobre as nossas dores, sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas angústias, sobre as nossas dificuldades. Oh, meu amado, tem coisas que ninguém vai saber de mim, mas uma coisa eu te garanto: o Espírito Santo sabe tudo de mim. Primeiro, porque Ele vê. Segundo, porque eu conto. Ele é o meu melhor amigo. Peça para Ele te encher. Peça para Ele te renovar. Peça para Ele te batizar com o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, me encha de autoridade, de gozo, de paz. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, a reflexão que eu faço é: a mensagem é importante. Dê crédito a esta mensagem. Constantemente eu recebo mensagens bestas, bobas, no meu WhatsApp. Pastor, olha, uma irmã teve um sonho. E esse sonho, eu quero saber de sonho, irmão. Aqui, 31 mil versículos. Aquilo que um pastor prega, às vezes não compartilha, não dão crédito. Aí vem uma pessoa que dormiu, olha, tive um sonho, diz aí que ia escurecer tudo dia 8, nós já estamos dia 26, passou vergonha. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo, prega a palavra, e a palavra não mente, a palavra não erra, e a própria palavra diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Dê crédito à palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus, porque ela vai te tirar da onde você está e vai te colocar no centro da vontade de Deus. Amém? Essa é a reflexão que eu faço com você. Dê crédito à mensagem. Glória a Deus. Nós temos aqui, irmãos, irmãs que estão assistindo, falando, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus por sua família. E eu quero encerrar. Não dá para ver pergunta, estou olhando do lado aqui, ver se tem alguma pergunta, mas nós não temos, né? Temos aqui amém, amém, glória a Deus, mensagens edificantes, né? Confirmando aquilo que eu estou pregando. Que Deus continue nos abençoando e abençoando sua vida. Então nós vamos encerrar esta mensagem, esta carta. Breve eu vou estar indo para a segunda carta. Eu quero explicar essas 7 cartas de uma visão do próprio Cristo, do próprio Deus. Que Deus continue falando conosco. Se você gostou, você tem gostado, das pregações, me ajude a pregar o Evangelho. E eu quero dizer para você que está parado, você que está sem congregar em lugar nenhum, você que não está indo em lugar nenhum, eu faço parte da Assembleia de Deus, do Ministério da Serra. Nós somos 56 congregações espalhadas, pela cidade de Serra, Espírito Santo inteiro, Divisa Alegre, cidade de Melgaço. Então você que está parado, venha congregar conosco. Eu pastorei aqui no bairro de Colina, Jardim da Serra, que é confuso. Uma hora é Jardim, uma hora é Colina da Serra. Venha para cá. Venha aprender a palavra de Deus. Se você ama a palavra, se você ama a pregação, venha para cá.
tá bom? Você que é músico que está parado, você que é obreiro que está parado, o que mais tem aqui é trabalho. Quem quer cargo, né, manda o seu currículo lá para a empresa. Eu não quero o seu currículo, eu quero pessoas que trabalham. Você que é tocador, está parado, vem para cá. Você que é obreiro, está parado, vem para cá. Há trabalho para você, há trabalho para mim, há trabalho para nós. Amém? Glória a Deus. O Emerson, né? Não sei se estou falando o nome dele certo, o Emerson Torres, está colocando estudo muito bom. Que Deus abençoe sua vida, pastor. Amém. Irmã Kézia, né? Pastor de Javantas, verdade. Deus seja louvado. A Kátia, né? A Kátia Joclemi, um forte abraço para vocês. Samuel, glória a Deus. Muito obrigado a todos. Eu quero orar com você nesse momento, pedir as suas orações. Temos muitos irmãos, amigos, né, internados em UTIs de hospitais por causa da Covid-19, outros, né, com outras enfermidades, há pessoas desempregadas. E a maior prova de amor que eu posso entender é quando alguém ora por alguém. Então, por favor, ore comigo. Ore comigo. Eu já orei por você, vou continuar orando por você, mas, por favor, me ajude. De vez você orar por você agora, ore por alguém. Ore por alguém que está no hospital, ore por alguém que está precisando, ore por alguém que carece. Em nome de Jesus, vamos orar juntos. Maravilhoso Deus, nós te glorificamos por sua palavra. Verdadeiramente o Senhor conhece as nossas obras. Verdadeiramente o Senhor sabe o quanto nós dependemos e carecemos de Ti. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és generoso, Tu és vivo e fiel. Ó Deus poderoso, nós apresentamos os enfermos, aqueles que estão me ouvindo agora pelo poder da fé, pela autoridade que há no nome de Jesus, que sejam curados de toda enfermidade. Aqueles que estão com infecção, perda de visão, queda de cabelo, infecção urinária, infecção nos ossos, ó Deus, na veia, dor no corpo, pedra no rim, câncer, que seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. A palavra de Deus diz que os enfermos serão curados no nome de Jesus. Visite aqueles, ó Deus, que estão angustiados, depressivos. Momento, acreditarem no poder da oração, que eles sintam a cura, sintam a unção, sintam a libertação pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, Deus justo e fiel, eu ministro a cura, eu ministro a unção e eu ministro a libertação pelo poder do nome de Jesus Cristo, ó Deus poderoso. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez, se possível, né, compartilhe em nome de Jesus. Então, meus agradecimentos a todos. Irmã Helena, o Emerson, o pastor de Javan, Kézia, a Kátia Bitt, né, Kátia Joclemi, a Kátia Oliveira, o Antônio, José Vitor. São bastante. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima.